Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a Conference League. O Real Betis chegou aí pela primeira vez aí numa final de competição internacional, no final de competição europeia e a gente teve um grande destaque do Antony, que até o início aí da temporada a gente não esperava muita coisa, nem do Betis, nem do Antony, né, que estava lá no Manchester United meio que questionado, estava muito encostado, e aí chegou lá no Real Betis, chegou na Espanha e tem feito uma temporada realmente incrível, e eu me arrisco a dizer que vai entrar para a história aí do Real Betis como um jogador aí que realmente mudou o patamar do time, né, realmente é uma surpresa aí nessa temporada o Real Betis. Eu já fiz aqui alguns vídeos aqui comentando sobre o Real Betis, né, principalmente a campanha que eles têm feito lá na La Liga, que inclusive tem chances de disputar a Liga dos Campeões no próximo ano, né, tá ali disputando junto com o Villarreal, é uma tarefa difícil, mas é algo muito além ali do que se esperava para o time para essa temporada, que no início era algo que não prometia muita coisa. Vamos conversar um pouquinho sobre esse jogo, mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, a gente teve um jogo lá na Espanha de ida, pelas semifinais aí dessa Conference League, o Chelsea já está classificado lá para a final, né? Vai ser o adversário do Real Betis, e no jogo da semifinal na Espanha, o Real Betis venceu a Fiorentina, né, por 2-1, e jogando na Itália, o jogo foi um jogo bastante disputado, e o Real Betis ali teve algumas chances ali, acho que jogou melhor, né, no contexto geral da partida, mas o jogo terminou empatado, e aí como o Betis tinha vencido na Espanha, né, levou à classificação. E aí no começo do jogo o Antony fez logo um golaço de falta, né, e isso ali foi importante, né, deu moral para o time, mas a Fiorentina jogando em casa conseguiu ali a virada e até teve algumas chances ali ainda no primeiro tempo, né? Então essa virada levou o jogo para a prorrogação, e na prorrogação de novo o Antony deu um passe ali, deu uma assistência ali, e o Real Betis chegou ao 2-1, fazendo aí, né, conseguindo essa classificação. Ainda no segundo tempo da prorrogação ainda teve ali algumas chances e tudo mais, mas de forma geral acho que o Real Betis jogou melhor, né, e principalmente o Antony, né. A gente vê ali que ele é um jogador que ele tem ali essa coisa de driblar ali, às vezes, de quebrar linhas de defesa, né? Coisa característica de jogador brasileiro, né? E isso está funcionando muito bem ali no Real Betis. E ele também tem finalizado bastante, né? Então você vê que ele finaliza ao gol várias vezes ali durante a partida. Então isso é algo que é importante ali para o Real Betis, né? Bom, se a gente for pensar nessa final aí, né? Chelsea e Real Betis, eu acho que a final, se eu não me engano, vai ser na Polônia, né? Acho que é em jogo único, né? Como também é na Champions, né? E a gente tem um Chelsea que é um grande time, né? Assim, é um time muito bom e tal, apesar de não estar tão bem lá no campeonato inglês, mas é um time que nos últimos anos tem disputado em alto nível, tem muito bons jogadores e tudo mais, mas não vejo que é impossível do Real Betis ganhar esse título, né? Pode acontecer. E a gente vai ter ali, eu imagino, um movimento muito grande, né, da torcida espanhola chegando lá na Polônia, né? E a empolgação é muito grande, né? Eu acho que é interessante a gente ver o tanto que o Antony mudou a cara desse time, né? O tanto que as coisas passaram a ficar de forma diferente, né? O time passou a jogar com muito mais personalidade, né? Talvez seja clichê a gente falar essa palavra, mas com muito mais alegria ali, né? Então é bem interessante ali como que os brasileiros se encaixam muito bem atualmente. Eu acho que eu vejo que os brasileiros estão jogando melhor é na Espanha, né? Se a gente pensar no futebol na Inglaterra, é um futebol muito rápido, mas às vezes de contato muito físico também, né? Na França nem se fala, né? Um futebol extremamente físico, né? A gente pensa o tanto que o
Neymar ele apanhou quando ele jogava lá no PSG, né? A dificuldade que ele teve lá, realmente ele era caçado dentro de campo, né? E por ser um jogador mais leve, ele às vezes saía prejudicado. Também na Itália também tem tradição de ser um futebol mais trombador, mais físico, né? E na Espanha a gente vê esse futebol assim leve, né? De movimentação de posse de bola e tudo mais, que lembra um pouco, né? O futebol brasileiro, né? Eu acho que o jogador brasileiro se dá bem ali nessas situações, nessas condições atualmente, né? Então acho que a Espanha talvez hoje seja um bom destino ali para os jogadores brasileiros, né? A gente pensar que o Antony lá na Inglaterra não funcionou, mas também o Manchester United não passava por uma grande fase, né? E o que se esperava dele lá no United fosse que ele... o papel de protagonista, ele veio contratado por um valor muito alto e chegou lá não conseguiu jogar, né? Então, assim, United não é um time tão ruim, né? É um time bom. Inclusive na Europa League, né, a Conference League seria mais ou menos a terceira liga, né, aqui na América do Sul a gente só tem a Libertadores e a Sul-Americana, mas essa Conference League seria tipo a terceira liga ali, né, de importância a nível internacional, né, primeiro a Champions, depois a Europa League e a Conference League. Então lá na Europa League o Manchester United goleou o Atlético Bilbao, que é um time que está bem na Espanha, né? Então, assim, tem um grande time United, né? E é uma camisa muito pesada e tudo mais. No entanto, o Antony não conseguia jogar lá. Então, talvez essa questão da diferença do futebol, né, da Espanha como pela Inglaterra, né? Você tem ali uma possibilidade maior dos brasileiros jogarem, né, na forma como eles gostam de jogar, sabem jogar. Então hoje eu acho que a Espanha é um destino bem interessante para esses jogadores, né? Eu já vi inclusive muitos jogadores falando o porquê deles não darem certo lá na Europa, né? E muitas vezes a questão é de querer logo estar em um grande time, né, e estar num time protagonista, num dos times principais, sem passar por um período de adaptação à mudança, né, de futebol da América do Sul, do futebol brasileiro para o futebol europeu. E isso às vezes queima ali o jogador, ele não consegue jogar, né? Então eu acho que você pensar aí na Espanha é um bom destino ali para os brasileiros fazerem essa adaptação ali para jogar na Europa, né? Então deu muito certo o Antony, foi protagonista aí nessa classificação histórica aí para o Real Betis, com certeza vai ter bandeira dele, vai virar lenda e vai fazer muita história aí no Real Betis. Está indo muito bem, tem tudo para ser contratado, né? Eu acho que o contrato dele ainda é de empréstimo, mas pode ser ainda contratado. Bom, é isso, Real Betis na final histórica pela primeira vez, o Antony brilhando aí, ajudando o time mais uma vez. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.